Bien, una semana con bastantes noticias. Por un lado, los demócratas que comienzan a ordenarse después de las primarias de New Hampshire, el regreso, como lo veíamos en nuestro viral, de Guaidó a la ciudad de Caracas y la visita de una delegación del Fondo Monetario Internacional Argentina. Materias que hablamos con nuestra invitada de cada viernes a la mesa chica, Eugenia dos Santos, académica de la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás, Eugenia? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy bien. Gracias. Perfecto. Vamos a hablar de varios temas, pero primero a ver si podemos empezar con el tema del Fondo Monetario, que se sentó finalmente a negociar, se sentó en la mesa con Argentina. ¿Cómo han sido estas primeras negociaciones? Yo creo que bastante complejas, bastante difíciles, porque el Fondo Monetario Internacional tiene sus estrategias. Yo creo que el país ha demostrado que, por lo menos por la última gira que hizo el presidente a Europa, foi um pouco a buscar o apoio para que ele pudesse tomar essas decisões com relação à negociação com o Fundo Monetário Internacional. E creio que o momento que está vivendo a Argentina, com esse momento de recessão e um momento muito complexo, é bastante difícil que logre, no caso, o presidente de Argentina ou a comissão que negocia com o fundo, colocar suas exigências, porque no fundo o que nós necessitamos é que esta deuda seja negociada, quizás até já havia sido por Macri anteriormente, quando ele pediu, de certa forma, uma espera, não? Para que eles possam seguir buscando aliados que também apoiem essa decisão de Argentina. Claro, además, por un lado, la vicepresidenta Cristina Fernández dijo que finalmente el Fondo Monetario Internacional violó sus reglas al prestarle recursos a la administración anterior, al gobierno de Mauricio Macri, mientras que por otro lado el vocero del Fondo Monetario Internacional aseguró hoy día que negó, de hecho, que hayan violado los estatutos del acuerdo. Finalmente, ¿quién tiene la razón? ¿O quién es el responsable de esta fuga de capitales? Mire, yo creo que las razones del Fondo Monetario Internacional, el préstamo que ha hecho Argentina anteriormente, puede ser bastante interpretado y discutido del punto de vista ideológico, ¿no? Porque aquí es una ex-presidenta de una postura mirando assim a presidente de outra postura, e nós vamos a volver a los temas de polarização. Mas eu creio que o eje principal da questão é como a Argentina vai poder sobreponer-se a essa deuda, que é uma deuda externa bastante grande para as condições que o país enfrenta hoje em dia. Inclusive, eu creio que quando uma comissão visita Brasil durante essa semana, a buscar também o apoio do governo brasileiro para negociar, de certa forma, manter a circulação, não, comercial com os países que estão mais próximos, é um pouco em função de como enfrentar, não, as medidas que tem o FMI dentro desses protocolos, porque, no fundo, qualquer pessoa ou qualquer país que pede préstamo sabe as condições que tem que cumprir. E no caso da Argentina, eu creio que não estou, obviamente, na posição de defender o que hizo o governo anterior, mas sim estou na posição de tentar entender que esse governo, com o senhor Fernández, tem a obrigação não somente moral, não, de atender al pueblo que está sufriendo más con el tema del hambre, con el tema de la recesión, con el tema del desempleo. O sea, el 40% de la población está bajo la línea de la pobreza. La línea de la pobreza. Entonces, es muy difícil que tú negocies con el Fondo Monetario Internacional y que el fondo diga, mira, nuestras condiciones fueron estas, con los comentarios de la señora Kirchner, porque en el fondo aquí hay que encontrar un parámetro que dé posibilidad e conselho, quizás, de seguridade social que dê possibilidade à Argentina de cumprir, por lo menos, com os próximos... Claro, que mejore las condiciones de la deuda finalmente que se traduzca en sus ciudadanos. Por eso justamente también están protestando. Llevan 2 días con protestas en Buenos Aires. Em Buenos Aires, exatamente. Eu creio que
eu me estou acordando muito dos anos 70, 80, em que os países latino-americanos tinham essas deudas monstruosas e que os pobres, no fundo, as pessoas mais vulneráveis eram que sofriam com o tema da pobreza e desemprego. Mas eram governos ditatoriais que tinham outra visão de lo que é o projeto social de uma nação. E penso que aqui tenho a segurança que o compromisso social que tem o governo de Fernández, mais allá das palavras da senhora Kirchner, é tentar fazer com que esse dolor seja minorizado para a população mais carente do país. Perfecto. Ahora, otro de los temas que también marcaron la agenda internacional durante esta semana fue justamente las primarias de New Hampshire en Estados Unidos. ¿Qué significa finalmente o cómo se lee este avance de Bernie Sanders justamente en este proceso de nominación demócrata? Mire, eu creio que nós temos que acordarnos que em 2016 Bernie Sanders foi candidato em las primárias e perdeu, não é certo, para Clinton. Obviamente, Hillary Clinton era uma candidata muito mais forte. Hoje dia, nós temos 9 candidatos e recém temos 2 estados, Iowa e New Hampshire, que foram realizadas as primárias. Nos falta em março ter Nevada e Carolina do Sul e finalmente em julho chegar a essa convenção. Mas eu creio que o senhor Sanders ocupa um lugar bastante privilegiado, mas não podemos olvidar, eu digo privilegiado no sentido de pensar com relação a seu equipagem político, a sua maturidade política. Mas, por outro lado, temos que pensar que são 8 candidatos e que esse candidato a nos falta muito para tê-los como representante do Partido Demócrata. E creio que o Partido Demócrata o que tem que preocupar-se é que candidato pondrá para poder derrotar a Donald Trump. E qual crees tu que pode ser? Eu creio que, no caso, o Partido Demócrata tem 2 lados, não? Um lado moderado, um lado mais radical, que creem que um candidato como Sanders seria muito interessante para radicalizar e polarizar com Clinton, com Trump. Mas, por outro lado, também seria um triunfo, de certa forma, para Trump, porque Trump hoje dia já está dizendo que esse democrata socialista é como a figura que demonstra que o socialismo destruiu outros países. Então, se essa de hecho, lo dijo en el discurso del Estado de la Unión que Estados Unidos nunca iba a ser un país socialista. Então, se os norte-americanos não estão tanto assim à esquerda, então, se o que tem que buscar, considerando que Sanders teria esse fenômeno de esquerda, não? O que teria que buscar o Partido Demócrata é saber se radicalizando esta disputa seria uma forma de ganhar a Trump. Recordamos que ahí podría aparecer quizá el fenómeno de Pete Buttigieg, el exalcalde de South Bend. Pero no caso dele, ele tem 38 anos, tem a única cidade que governou foi uma cidade de 100.000 habitantes. Então, se uno tem que pensar em uma figura que esteja à altura desse Trump que é hoje dia. Porque nós hoje dia não estamos falando do Trump de 2016. Hoje dia temos um Trump que, no fundo, há uma possibilidade de pensar que tanto do ponto de vista ideológico, tanto Trump como Sanders podem ser 2 níveis populistas que em 2016 eles um pouco lograram colocar isso, que eles eram figuras outsiders, assim, fora do contexto convencional da política. Então, o que nós temos que pensar que hoje dia Trump está muito mais conservador, não? Trump hoje dia não se inibe para dizer o que ele pensa, o que foi diferente em 2016 em las eleições. Então, será que a figura de Sanders seria uma figura para radicalizar com Trump para ganhar as eleições? Então, no fundo, Sanders não ha cambiado sua postura.
ele é um homem que ingenuamente, desde a perspectiva política, luta por aumento de sueldo, por uma saúde universal, claro, por uma redistribuição de renta no país, por sindicalizar mais. Então, por uma América mais verde, não, no sentido de pensar em energia renovável. Então, há uma série de panoramas, ou de propostas, perdão, que nós temos com o candidato que poderia enfrentar a Trump, que seria com essas possibilidades. Mas aí vem a outra crítica, que o socialismo sempre está falando do Estado como responsável de todo, o Estado também falha. Então, Trump teria muitos argumentos para levar uma parte daqueles que provavelmente, se hoje dia estão um pouco enojados com seu governo, poderiam votar em outro candidato. Então, falta muito para que nós tenhamos a possibilidade e a visão clara de los demócratas de como enfrentar a Donald Trump. Además... Pero claro, de alguna manera tienen que ir a votar porque ahora se viene Nevada, se viene Carolina del Sur, se viene a finales de febrero el 9º debate, por lo tanto la gente ya se empieza a armar una preferencia por quién va a votar, considerando que después se viene en marzo, el supermartes, el 3 de marzo, que son 16 estados los que van a votar. Los que van a elegir a sus delegados, me refiero. Claro, então se tu tens que pensar que esse senhor de 78 anos, que tem uma trajetória muito coerente, tem uma trajetória coerente desde a perspectiva política a qual ele se ha planteado. Pero uno tem que pensar se Estados Unidos de 2016 é o mesmo Estados Unidos de hoje. Então, no fundo, estou falando de los eleitores, estou falando de lo que ha hecho Trump em 4 anos. Agora, ¿quiénes son los electores de Sanders finalmente? Eu creio que são os jovens. Eu creio que são aqueles jovens que não têm esse passado, né, certo, americano, de sempre ir assim a uma direita um pouco conservadora. Creio que esse movimento, esse fenômeno, que nós podemos chamar fenômeno, que se vê nos Estados Unidos hoje em dia, partiria de los jóvenes, principalmente. Ahora, el gran perdedor, podríamos decirlo, de esta semana en New Hampshire fue justamente el ex vicepresidente Joe Biden, que incluso se fue antes de que canceló su fiesta en New Hampshire. ¿Qué significa finalmente para su carrera la nominación esta derrota? Eu creio que aqui, Miri, é uma derrota que tem que ver com o próprio cenário político que está vivendo os Estados Unidos hoje em dia. Porque, no fundo, é como pensar... Estamos votando em lo mismo, não? Porque, claro, se Sanders ganhou agora, é porque não tinha uma figura mais forte como no ano 2016. Então, se nós o que pensamos é que a derrota, não, de um candidato hoje dia que estava praticamente pensando em sua vitória como... Aqui trago novos aires, novas propostas, porque, no fundo, a proposta de Sanders é uma proposta, provavelmente, com uma certa maturidade política, por el momento que ele está vivendo, mas nós temos que pensar se esse elemento é o elemento que vai poder derrotar finalmente a los republicanos. Então, creio que a reflexão que quisera apontar é se realmente o Partido Demócrata se pode unir, tanto os mais radicais como los mais radicais, no caso mais progressistas, e os mais moderados, em torno a uma figura que sea capaz de derrotar al presidente Donald Trump. Claro, también fue una semana sumamente movida en Venezuela con la llegada del presidente encargado a Caracas, Juan Guaidó. ¿Por qué causó tanta furor la llegada? Fue una locura el martes la llegada de Guaidó a Maiquetía. Eu creio que causou furor porque depois de uma gira de 23 dias, Guaidó chegou a Estados Unidos a um momento em que o presidente Trump visualizar que Guaidó estava durante seu discurso e logo depois disso Venezuela tem um tremendo golpe que é a sanção à aerolínea nacional. Então, eu creio que o governo de Maduro, dentro de sua inflexibilidade, o que pensou é que uma das pessoas responsáveis por as sanções que se aumentaram a Venezuela é exatamente Juan Guaidó.
E ele viu, no caso Maduro, viu que quando Guaidó chegou à Venezuela, era um momento de demonstrar que Venezuela estava viva, que Venezuela tinha a possibilidade de enfrentá-lo e que Guaidó, de certa forma, sobredimensiona sua figura. Eu creio que é isso. Volvendo a dizer, porque todos os temas que nós temos tomado acá parte de polarizações, de falta de diálogos, não? De um ponto, Maduro, com seu discurso, com sua falta de análise política, do ponto de vista de entender como está seu país, com a inflação, com o desemprego, com a imigração, e, por outro lado, preocupado, do ponto de vista político, com Juan Guaidó, que tem o único recurso de haver se autoproclamado presidente e ser reconhecido por 50 países. Mas eu creio que a bronca, que eu não sei se essa palavra está bem, mas eu creio que a bronca que teve o governo de Venezuela é pensar que as sanções que aumentem, e quisera poner outro ponto, quando Venezuela vai à La Haya a reclamar essa semana, sobre essas sanções que creem que são totalmente ilegais do ponto de vista internacional. La acusaron de que eran de lesa humanidad. Exato. Canciller Arriaza dijo. Então, sim, claro, o governo de Maduro que crê é que um dos responsáveis por essas sanções haverem se intensificado é exatamente Guaidó. ¿Y llegó Guaidó más empoderado o con más poder a Caracas después de estos 23 días de gira internacional? Estuvo con Trump, estuvo en el discurso de la Unión, estuvo en Europa, lo recibió Emmanuel Macron, estuvo en España también. ¿Llegó realmente con más poder o va a ser un tema de simbolismo y de que fue algo pasajero? Eu creio que Guaidó, o que intenta, e falamos aqui em outro momento, é ressuscitar de um ano 2019 um pouquinho fracassado, do ponto de vista de sua estratégia política. Creio que ele agora, o que quer fazer é tentar chamar o povo venezuelano para segui-lo nesta búsqueda de apoio internacional para lograr que cheguem as eleições livres, que deixemos de pensar em um país em que as pessoas não podem manifestar-se e finalmente dizer que ele é o grande salvador de Venezuela. Desde essa perspectiva, eu creio que Guaidó sobredimensiona sua estratégia. Eu creio que ele primeiro tem que ver de que forma o povo venezuelano vai aglutinar sua desesperança, não é certo? Seu desencanto com uma figura que aún não é aprovada, apesar de haver sido recebida em Europa, em Espanha não, os espanhóis estão aí como sem saber como tê-lo, mas sim com relação a Estados Unidos principalmente, que eu creio que o apoio que tem Guaidó é Estados Unidos. E na figura de Maduro é tentar essa peleia entre o império, essa figura da Guerra Fria que aparece a cada momento em todos os lugares do mundo, como se nós estivéssemos ainda em 1945, com essa discussão entre ideológica, y yo creo que Guaidó asume ese carácter. Bueno, ha sido una semana sumamente noticiosa. Tratamos de hablar todos los temas, pero obviamente el tiempo no nos alcanza como quisiéramos, pero queremos agradecer a Eugenia Dos Santos por esta larga y analizada conversación. Muchas gracias, Eugenia. Gracias.